pessoal da plateia. E o pessoal de casa, você que está aí nesse momento se preparando, começando a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio e nesse aulão que é portas abertas, porém via internet. E aí o nosso grande objetivo é mostrar para você uma parte da maneira como a gente trabalha na oficina de estudos e, como você sabe, aqui é casa. E tratar de açúcar é tratar de algo que é muito, mas muito próximo da vida da gente. E o objetivo aqui, o que eu vou expor para vocês, é uma visão sociológica sobre o açúcar. E aí, a gente está tão acostumado a lidar com o açúcar como um objeto da química, um objeto da física, um objeto da biologia, em alguma medida um objeto da história, a partir das perspectivas do Brasil colonial, e muitas vezes a gente não consegue alcançar, não consegue perceber ou não prestou atenção no quanto o açúcar ele pauta as nossas relações sociais e a maneira como nós nos relacionamos com a nossa própria existência. Porque assim, de boa, vamos conversar. Você já passou por uma bad? Já bateu aquela tristeza terrível, já se sentiu abandonado, ou já foi até abandonado ou abandonada, descobriu que o seu namorado, sua namorada, enfim, a pessoa que você acreditava que te amava, te deixou? Provavelmente esse momento está ficando muito bad, um monte de coraçãozinho partido na linha do tempo, e você provavelmente lembra que foi o momento em que você se aconchegou no sofá da sua casa, ligou a sua televisão, acionou o seu serviço de streaming preferido, aquela sua série para maratonar, de preferência uma comédia romântica, e se entupiu de doces. Açúcar? Não, pô, chocolate. Mas é doce? É açúcar do mesmo jeito? Ah, não, mas aí é diferente. É um bolo. Eu gosto de bolo. Bolo de rolo aqui em Pernambuco é o melhor bolo de rolo do universo, em linha reta e também sem ser linha reta. Mas se você gosta de um açúcar mais trabalhado, mais condensado, você tem também o bolo de noiva, um tipo de bolo que só existe em Pernambuco. É um bolo que tem vários ingredientes, aquilo que, assim, é impressionantemente saboroso. Alguns dirão que é muito pesado, que você come e bate logo aquele banzo, aquela tristeza, aquela vontade de dormir. Por que eu estou lhe dizendo? Por que eu estou te dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso para você por quê? Porque açúcar, mais do que algo que adoça a nossa vida, estabelece a maneira como nós lidamos com as nossas questões existenciais. O açúcar diz pra gente, o açúcar orienta as nossas sensações. O açúcar compensa um dia de trabalho. O açúcar é colocado como aquilo que vai energizar a gente quando nós estamos cansados. Você que está nessa rotina de estudos e tal, provavelmente já sacou aquele pacote de biscoito recheado, já ingeriu aquele monte de confeito, e isso tudo te deixou ativado, te deixou ligado. Você vai ver como no nosso aulão, nesse nosso momento, nesse aulão Café com Açúcar, está tudo interrelacionado. Aquilo que você compreendeu a partir da química com Michael, você também vai ver em biologia. E você vai notar que o açúcar ele tem um elemento extremamente viciante. E é a partir daí que a gente pode começar a fazer essas reflexões sociológicas. Porque a quantidade de pessoas que adoece a partir do consumo exagerado de açúcar, do açúcar industrializado, o açúcar que está presente não apenas nos doces, mas também em vários outros produtos, assim, é assustador. Esse número é assustador. A imagem que você está acompanhando aí na tela, ela foi aplicada em uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio, salvo engano, no ano de 2011. E ela dá só uma subidinha um pouquinho mais na tela para a gente conseguir ver a parte de baixo. No caso, uma descida então. Pronto, mais um pouquinho. Isso. Mude sua embalagem. E aí, observe que para o Exame Nacional do Ensino Médio é fundamental, é crucial que você tenha a habilidade, a competência de analisar imagens. E essa imagem você observa que é um saco com o nome açúcar impresso nele, mas que ele dá o formato de uma barriga, por assim dizer, uma barriga inchada.
a relação aí entre um dos elementos fundamentais, ou pelo menos uma das doenças causadas pelo consumo excessivo de açúcar, é representativo nessa imagem. E aí você vê que logo no seu lado direito tem o mude sua embalagem. E o que está sendo representado ali é um adoçante. É interessante você notar a perspectiva ideológica sendo aplicada ao consumo do açúcar. Ideologia se refere ao conjunto de ideias que orienta o que a gente pensa, o que a gente faz e até o que a gente sente. Observe como a propaganda para vender algo vai utilizar uma aproximação com as nossas questões existenciais, porque é muito comum a gente ter essa discussão, essa reflexão muitas vezes aplicada de que a gente tem que mudar a nossa embalagem. A imagem chama a atenção para algo que é muito perigoso. A mudança da embalagem, entretanto, não vai mudar aquilo que o conteúdo pode causar ao seu corpo. A dependência química, a dependência física. E aqui eu abro espaço para contar para vocês um relato de vida. História de vida. É aquele momento que entra aquela música, blam, 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 blam e tal. Um belo dia eu decidi não ingerir mais açúcar. Eu vou parar de ingerir açúcar, faz mal. Minha família tem um histórico de doença cardíaca, de diabetes, então eu disse, vou parar de consumir açúcar industrializado. Duvido, não pode, onde já se viu, o mundo do açúcar, você não vai conseguir, como é que você vai viver sem bolo de noiva? Eu adoro bolo de noiva, compro 2 quilos para comer, maratonando uma série em casa e tal. O que foi que aconteceu? Primeiros dias sem açúcar, eu comecei a tremer. Segundo dia sem açúcar, suar, fiquei extremamente irritado, o vento passava e eu, o que é? Mas ninguém falou nada, foi só o vento. E fui ao médico, obviamente, levei um rela do médico, o que faz com que a gente lembre que qualquer tipo de procedimento dietético, reeducação alimentar, você tem que procurar um médico. E aí o médico disse, você é louco, por que você fez um negócio como esse? E aí eu disse, não, é que não tinha nada o que dizer. O médico me explicou o que aconteceu com o meu corpo. O meu corpo estava passando por um processo de abstinência. Quando eu disse abstinência, mas é açúcar. E aí ele olhou para mim com aquele sorriso meio sarcástico. E você acha que açúcar é o quê? Açúcar é uma droga? É, açúcar é uma droga. Vicia, orienta o seu cérebro em algumas situações, segundo alguns estudos, tem um potencial muito maior até, ou talvez até equiparado à cocaína. O professor de biologia vai chegar aqui e vai poder explicar isso provavelmente com mais propriedade do que eu. Resultado. Eu segui com a dieta, porém com a orientação médica, você quer cortar o açúcar industrializado e tal, e eu perdi 3 quilos nessa história. Provavelmente você deve estar pensando, onde é que ele tinha 3 quilos? Pois é, assim, tão magro que se eu ficar de lado, vocês não vão me ver. Então, para evitar esse tipo de situação constrangedora, eu não vou ficar de lado. Mas eu perdi 3 quilos. Depois de passar por esse processo de abstinência, eu comecei a usar o meu conhecimento de sociologia para pensar até onde vai a indústria de alimentos para vender o que o nosso corpo não precisa. E aí há uma relação muito grande com a política. Por quê? Porque a maneira como nós nos alimentamos também é uma questão de política, também é uma questão de poder, também é uma questão de orientação dos nossos desejos. O que a gente deseja comer, muitas vezes não é aquilo que o nosso corpo precisa. Diante dessa situação, eu comecei a estudar sobre a sociologia da alimentação, as questões políticas ligadas à alimentação, e eu comecei a notar como é que se processa essa situação e como é que ela se processa de maneira insidiosa, de maneira muito ligada ao marketing. E aí você vai vendo que diante da ambiguidade, enquanto tem gente dizendo que o açúcar faz bem e tem gente dizendo que o açúcar faz mal, como é que a indústria dos alimentos ela vai atuar? Ela vai atuar, primeiro, desqualificando a ciência que vai na contramão dos interesses da indústria dos alimentos. Então, ela inicia jogando a dúvida. Mas sério que você vai acreditar que o açúcar faz mal? Como é que uma coisa tão saborosa, como é que um negócio doce desse faz tão mal? Como é que tu vai acreditar num negócio desse que está te dizendo
que esse pessoal aí está te dizendo, só pode ser esquerdopata que agora quer acabar com a doçura na vida das pessoas. Onde já se viu um negócio como esse? Manda para uma ilha, em algum lugar do oceano, aí esse pessoal terrível que agora quer acabar com açúcar na nossa vida. Depois que coloca em dúvida aquilo que a gente conhece sobre o açúcar, o que é que vem em seguida? Financia pesquisas para comprovar aquilo que o açúcar faz, que seja interessante para a própria empresa. E é interessante, eu não vou citar aqui nomes para evitar, aqui é interessante, eu não vou citar os nomes aqui para evitar processos milionários, mas muitas pesquisas divulgando os supostos benefícios do açúcar são financiadas pelas próprias empresas. É no mínimo estranho você pensar em alguém que está financiando uma pesquisa para provar que aquele produto que ele está oferecendo é bom. Há um ditado muito antigo que diz que elogio em boca própria é vitupério. Desconfie. Então veja como funciona essas relações de poder no que se refere à alimentação. Diante dessa confusão, se o açúcar faz bem ou faz mal, aí as megacorporações lançam a dúvida, financiam as pesquisas, fazem aquela informação circular, utilizam a propaganda não para vender açúcar, mas para vender doçura. Não para vender diabetes tipo 1, mas para vender compensação depois de um dia de trabalho. Não para vender possíveis relações ou pelo menos algum impacto intermediário na hipertensão. Mas, porque você não vai vender um negócio como esse. Você vai vender o quê? Você vai vender o conforto durante um dia, ou melhor, após um dia de grandes aperreios, brigou com o namorado, teve discussão em casa, você sai da sua residência, quer dizer, quando você podia sair, agora não, só sai se for extremamente necessário, mas naquele contexto que você podia sair de casa, saía na carreira para tomar o quê? Um sorvete. 3 bolas é R$1. Traga a vasilha. Um clássico dos bairros. Traga a vasilha. Aí você trazia o frasco de refrigerante usado, aquela panela de alumínio. Wagner aqui lembra disso. Vinha a bola de sorvete a R$1. Eu vou dizer uma coisa bem que é tipo o que a sociologia pode fazer por você. Sabe o que é que você está vendo ali? Depois que eu estudei sobre isso, depois que eu entendi como é que essa indústria do açúcar funcionava, sabe o que era que eu vejo numa casca de sorvete? Uma bola de açúcar, em cima de outra bola de açúcar, com mais outra bola de açúcar, e não apenas isso, granuladinho de açúcar em cima. E você vai depois pegar aquela fatia de bolo confeitado, mas o que é que você tem ali? Açúcar com cobertura. O que é que você vai ver ali? O que é que eu vejo ali? Açúcar. E isso tudo a gente vai ingerindo como formas de agradar o nosso próprio existir. O que é que isso se chama em sociologia? Manipulação ideológica. Você está manipulando as formas de sentir, de pensar e de agir de cada uma dessas pessoas. Entender o que é ideologia é fundamental. A ideologia está em todos os lugares. Acabar com a ideologia é acabar com aquilo que garante a manutenção da vida social. Porque sem esse conjunto de ideias, vocês não estavam conseguindo nem entender o que a gente está dizendo aqui nesse aulão. A ideologia está em todos os lugares. A questão é, a ideologia serve a quem? Qual é o interesse que está aí sendo propagado? E não se enganem, a alimentação é ideológica também. De maneira que pensar o açúcar, a partir de hoje, com a contribuição do pensamento sociológico, é você pensar quanto de autonomia você tem na alimentação que você está ingerindo. Quanto de autonomia você tem na escolha daquilo que você vai ingerir. E vou dizer uma coisa para você. A autonomia sobre o nosso próprio corpo é uma das grandes vitórias que a gente pode ter contra o poder, entendendo que o poder não é vertical, o poder é difuso, o poder está espalhado, o poder está em todos os lugares. Lembre disso quando você for ingerir aquele
próximo copo de açúcar. Ou, açúcar não, pô. Refrigerante que vai lançar aquelas borbulhas no seu nariz, fazendo aquela cosquinha marota. E lembre-se que naquele copo você está ingerindo diabetes tipo 1, você está garantindo uma grande transformação na sua arcada dentária e, por que não, também alguns problemas seríssimos com o seu pâncreas ali, que deve estar olhando para você e dizendo: meu irmão, o que eu fiz com você para merecer isso? Eu sei que está muito bad esse momento, eu sei que você está ficando triste e provavelmente está olhando para aquela barra de chocolate que você estava assistindo esse evento, mas calma. Para todo problema há uma solução. E a grande solução que você pode ter a partir de agora é reeducação alimentar. Reeducação alimentar é uma forma de resistência. E para concluir o meu momento aqui com vocês, o recado que eu dou para vocês, para cada uma das pessoas que estão assistindo, que estão participando desse nosso momento, é: experimente pensar. A experiência de pensamento, ela é fundamental. A experiência de pensamento, ela é inigualável no que se refere à conquista de si, à conquista da sua própria consciência. Ocupe o seu pensar. Não deixe que orientem o que você sente, o que você pensa, e muito menos que definam o que você vai fazer. E se você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, se você está se preparando para, no caso aqui em Pernambuco, Sistema Seriado de Avaliação, Oficina de Estudos, aqui é a casa da Sociologia, aqui é a casa da Filosofia, aqui é a casa das Ciências Humanas. Venha para nós, venha para a nossa casa. Não necessariamente